Irmãos queridos, é sempre bom retornar a essa querida igreja e desfrutar desse tempo de comunhão com vocês. Hoje recebi um recado do pastor Jonas, que está tão distante fisicamente de nós, mas aqui bem perto, que ele gostaria que eu tratasse sobre reforma. E então eu gostaria de conversar um pouco com vocês sobre este movimento mais importante na história da igreja, depois do Pentecoste. E gostaria de olhar a história, sobretudo a partir do Novo Testamento, passando pela Reforma, chegando nos nossos dias e ver quais são as implicações desta grande obra de Deus na história. Convido você para abrir comigo a sua Bíblia, no Salmo 44, no versículo 1, Salmo 44, versículo 1. E esse texto diz o seguinte: Ouvimos, ó Deus, com os próprios ouvidos, nossos pais nos têm contado o que outrora fizeste em seus dias. O contexto aqui é que os pais contam para os filhos o que Deus fez nos seus dias. E isso implica em dizer o seguinte: nós temos que aprender com aqueles que viveram antes de nós, porque a história deve ser nossa pedagoga, porque se ela não o for, ela será nossa coveira, porque se nós não aprendermos com o passado, repetiremos os seus erros e não aprenderemos os seus acertos. Eu queria começar então essa palavra com vocês a partir do livro de história da Bíblia, o livro de Atos. E vocês bem sabem que Jesus Cristo dá um esboço nesse livro. E o esboço está em Atos 1:8. Porque derramarei, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Se vocês perceberem, tem aqui uma promessa, e tem aqui um plano, e tem aqui um poder. E exatamente esta agenda é cumprida no livro de Atos. Porque do capítulo 1 ao capítulo 7, o evangelho está centrado em Jerusalém, que fica na Judeia. A partir do capítulo 8, o evangelho chega em Samaria, que era uma província de um povo híbrido, de um povo sincrético religiosamente falando. A partir do capítulo 9, com a conversão de Saulo de Tarso em Damasco, na Síria, o evangelho já estende o seu todo para aquilo que nós chamamos confins da terra. No capítulo 10, a conversão de Cornélio, na cidade de Cesareia Marítima. No capítulo 11, o evangelho já chega em Antioquia da Síria. No capítulo 13 e 14, a primeira viagem missionária de Barnabé e Saulo e Paulo, na região da Galácia do Sul, Antioquia da Pisídia, Icônio, Derbe e Listra. Capítulos 16, 17 e 18, a segunda viagem missionária de Paulo, Silas e Timóteo, em Filipos, que era uma colônia romana, em Tessalônica, que era a capital da Macedônia. E depois eles saem para Bereia, e dali Paulo chega em Atenas, capital intelectual do mundo, e vai concentrar sua atenção 18 meses em Corinto, que era a capital da Acaia. Capítulo 19 e 20, é a terceira viagem missionária, agora precisamente em Éfeso, que era a capital da Ásia Menor, uma cidade metropolitana com mais de 300 mil habitantes, onde ficavam uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que era o templo de Diana, 4 vezes maior do que o Partenon de Atenas. Capítulo 21, Paulo retorna a Jerusalém, onde ele é preso, e do capítulo 22 até o capítulo 27, ele está preso em Cesareia durante 2 anos, sendo acusado pelos judeus. Então ele vai para Roma, capítulos 27 e 28, e enfrenta um naufrágio. E ele chega em Malta,
ele é picado por uma cobra e passa ali os 3 meses do inverno rigoroso em Malta e é enviado para Roma, como era o seu desejo ir a Roma, e era propósito de Deus que ele fosse para Roma, mas ele chega em Roma não propriamente como missionário, de forma assim mais clássica, mas chega como um prisioneiro. Então, é a partir daqui que nós queremos avançar, porque o livro de Atos termina em Atos 28 sem conclusão, porque a história da igreja continua. Nós estamos escrevendo o capítulo 29 do livro de Atos. Pois bem, vocês se lembram que quando o evangelho abre com a anunciação e o nascimento de Jesus, nasce debaixo do governo de César Augusto. César Augusto. Mas quando Jesus inicia o seu ministério, agora com 30 anos, o Império Romano não é governado mais por César Augusto, mas por Tibério César. E é sob o governo do imperador Tibério César é que Jesus morre na cruz e ressuscita. E depois ele é substituído por Cláudio, e depois ele é substituído por Calígula, e depois vem Nero. E Nero assume o governo com 17 anos de idade, no ano 54 da era cristã. Nero era um homem perverso, Nero era um homem cruel, Nero era um homem devasso. Nero era um homem que mandou matar membros da sua família, inclusive a sua própria mãe. Ele começa a reinar em 54. 10 anos depois que ele está governando, precisamente no dia 17 de julho do ano 64, acontece no Império o maior crime, talvez da história do Império. A capital do Império, a cidade de Roma, a maior cidade do mundo da época, é incendiada. E diz os historiadores que pelo próprio imperador, que assiste o espetáculo das chamas do alto de uma torre, a Torre Mecenas, vestido de ator, tangendo a sua lira. E este incêndio dura 7 noites e 6 dias, de 17 de julho a 24 de julho. Quando o incêndio termina, a cidade está destruída, 70% da cidade destruída. Dos 14 bairros, 10 deles foram devastados. Os 4 bairros restantes, densamente povoados por judeus e cristãos, dão a Nero um álibi para botar a culpa do incêndio de Roma nos crentes. Então começa um massacre contra os crentes. Para vocês terem uma ideia, faltou madeira para fazer cruz, tamanha quantidade de crentes que foram crucificados. Os crentes eram cobertos de piche, amarrados nos postes e queimados vivos para iluminar as noites de Roma. Se vocês perceberem, no ano 66, 2 anos depois desse fato, explode uma rebelião dos judeus em Israel, maiormente em Cesareia Marítima, porque uma sinagoga judaica fora profanada. E vocês conhecem um pouquinho dessa história, lembram-se que os zelotes, e Jesus tinha um apóstolo que era zelote, Simão o Zelote, fazia parte de um partido, de um grupo religioso radical, de extrema direita da época, que não tolerava o governo de Roma em Israel. E então, diante desta profanação da sinagoga, eles se rebelaram contra Roma. E Roma manda para lá o general Tito, para tentar controlar esse motim. 2 anos depois, ano 68, Nero está numa situação insustentável com o Senado romano. E Nero é deposto pelo Senado romano. E ele comete suicídio. 2 anos depois, no ano 70, a rebelião em Israel já tem proporções gigantescas. E então, cumprindo uma profecia de Jesus, no Sermão do Monte, ou melhor, no Monte das Oliveiras, de que o templo tão belo, tão majestoso, seria destruído e não ficaria pedra sobre pedra, Tito Vespasiano cerca a cidade de Jerusalém no ano 70. Quando a cidade não tinha mais capacidade de resistência, ele invade a cidade, ele destrói a cidade, ele queima o templo, ele arrasa com tudo, não fica pedra sobre pedra. E os judeus, e também cristãos, são passados ao fio da espada.
e são dispersos pelo mundo, na maior dispersão, na maior diáspora de todos os tempos, desde o ano 70 até 14 de maio de 1948, quando Israel retorna ao seu território. Nesse mesmo ano 70, o imperador Vespasiano inaugura em Roma o Coliseu, uma arena e um anfiteatro de morte, onde as feras eram levadas para ali para devorarem os cristãos, onde os gladiadores tinham suas lutas e os cristãos eram jogados nessa arena, que, numa festa de 100 dias de inauguração, matou mais de 10 mil crentes, com requinte de crueldade. Eles eram enrolados em peles de animais, jogados nessa arena para os cães morderem, para os touros pisarem, para os leões esfaimados devorarem. Uma verdadeira carnificina. Chega o ano 81 da era cristã e assume o governo de Roma Domiciano. Esse imperador é chamado de o segundo Nero, por causa da crueldade com que ele atacou o cristianismo. Foi este também o primeiro imperador a arrogar para si o título de Senhor e Deus. Foi este imperador que deporta o apóstolo João, então pastor da igreja de Éfeso, para a ilha do Mar Egeu, a ilha de Patmos, que era uma colônia penal de 32 quilômetros quadrados. E certamente vocês devem saber disso, que quando João é deportado, todos os outros apóstolos de Jesus já estavam mortos e mortos pelo viés do martírio. João era o último representante do grupo apostólico, vivo. E a intenção de Domiciano era calar a sua voz e fechar-lhe todas as portas da terra. Mas diz Apocalipse capítulo 1, versículo 9, que João foi para aquela ilha, não por um decreto de Domiciano, mas foi por causa da palavra de Deus e do testemunho do Senhor Jesus Cristo. Quando o imperador romano fecha-lhe todas as portas da terra, diz a Bíblia em Apocalipse capítulo 4, versículo 1, que Deus abriu-lhe uma porta no céu e disse: sobe para aqui e eu te mostrarei as coisas que devem acontecer. Meus irmãos, a partir daí, o cristianismo enfrenta agruras terríveis, porque os demais imperadores que vieram não pouparam a igreja. Foram tempos crudelíssimos, de massacre, de tortura, de martírio. Vem Marco Aurélio, vem Sétimo Severo, vem Décio, vem Diocleciano. E na medida que os anos passam e que os séculos avançam, a perseguição torna-se mais ampla e mais profunda. Quando a igreja estava esmagada e massacrada e tanto sangue vertido, um fato acontece: quanto mais sangue derramado, mais a igreja cresce. A ponto de um dos pais da igreja, Tertuliano, afirmar que o sangue dos mártires tornou-se o adubo ou a sementeira para o crescimento do evangelho. Até que chega o ano 311, e Constantino tem uma visão de uma cruz no céu, e ele está enfrentando uma batalha, e nessa visão ele diz: com este sinal vencerás. E ele vence essa guerra, ele vence essa batalha. E então no ano 313, com o Edito de Milão, cessa a perseguição do Império Romano contra os cristãos. E logo em seguida, o cristianismo, até então massacrado, é declarado religião oficial do Império Romano. Tem aqui uma coisa maravilhosa. E que coisa maravilhosa é essa? É que os cristãos que eram massacrados, que eram torturados, que eram mortos, agora têm plena liberdade. Eles podem ir e vir, eles podem se reunir publicamente. Agora eles que reuniam-se nas catacumbas de Roma, têm seus templos construídos pelo próprio império. Suas propriedades confiscadas são devolvidas.
Agora, ser cristão não é mais viver debaixo da espada de Roma, com risco de enfrentar o martírio, mas agora ser cristão é encontrar as benesses do Estado e os aplausos do imperador. Mas tem coisa preocupante aí. E o grande drama do término da perseguição ao cristianismo é que a porta de entrada da igreja deixou de ser a conversão para ser a conveniência. Agora ser cristão é popular. Agora as pessoas vêm para a igreja trazendo a sua bagagem de paganismo. Não tardou para que a igreja fosse fermentada pelo levedo da idolatria, de todas as heresias que estavam presentes no panteão de deuses e do politeísmo romano. Então o que acontece? A igreja começa a se paganizar. Para que você possa alcançar melhor e de forma mais didática a minha fala, eu gostaria de dividir a história por seções. Então vejamos, do primeiro ao quinto século, nós temos o período que chamamos de patrística, ou período dos pais da igreja, ou período da patrologia. Nesse período, uma questão básica tomou conta da igreja, que foi a definição da doutrina da cristologia, da pessoa de Cristo. Por que razão eu digo isso? Porque vocês se lembram que já nas cartas de Paulo e nas epístolas de João, havia uma heresia que estava começando, florescendo no mundo e que ataca terrivelmente a igreja e que quase devasta a igreja no segundo e no terceiro século. E essa heresia chamava-se gnosticismo. E o que era o gnosticismo? Era um concubinato entre a fé judaica e a filosofia grega. Vocês bem sabem que os gregos acreditavam na imortalidade da alma, mas não acreditavam na ressurreição do corpo. Porque os gregos eram dualistas, eles acreditavam que a matéria era essencialmente má e que o espírito era essencialmente bom. Com isso, os gregos negavam 3 doutrinas essenciais do cristianismo. Negavam a criação, negavam a encarnação e negavam a ressurreição do corpo. Pois bem, então, se você perceber, já no primeiro século, quando as cartas são escritas, era um ataque frontal ao cristianismo, porque os defensores do gnosticismo diziam o seguinte: Jesus não pode ser Deus e homem ao mesmo tempo, porque se ele tem um corpo e a matéria é má, então ele não pode ser bom. Aí negavam a humanidade de Cristo. Outros negavam a divindade de Cristo. E isso começou a percorrer na igreja, até que o ano 325, o imperador Constantino precisa convocar o primeiro concílio geral da igreja em Niceia. Por quê? Porque um presbítero de Alexandria, chamado Ário, começa a pregar que Jesus Cristo não é Deus. Foi a primeira criação de Deus, mas não tem a mesma substância de Deus. Então, Constantino convoca esse concílio em Niceia em 325, e Atanásio, que foi um dos grandes campeões da história de ortodoxia, refuta e rebate as doutrinas heréticas de Ário, e finca-se ali em 325, no concílio de Niceia, a estaca da ortodoxia para defender a divindade de Jesus Cristo. E Atanásio disse: Jesus Cristo é Deus, Deus de Deus, luz de luz, coigual, coeterno e consubstancial com o Pai. Agora preste atenção nisso. Toda vez que você super enfatiza uma doutrina, você corre o risco de desvirtuá-la, ou de não dar equilíbrio às outras. Por exemplo, em 381, foi preciso convocar um outro concílio, o concílio de Constantinopla. Para quê? Para agora enfocar a doutrina da humanidade de Cristo. Porque ele é Deus, verdadeiramente Deus, mas ele se fez carne e tornou-se verdadeiramente homem. Mas foi necessário um terceiro concílio, que se reúne em Calcedônia, em 451, para agora juntar essas duas verdades. Que verdade? A verdade da pessoa teantrópica de Jesus Cristo, ou seja, divino-humana de Jesus Cristo.
Ele é homem, ele é Deus. Ele é Deus e ele é homem. Ele é uma só pessoa, mas tem duas naturezas distintas. Não deixou de ser Deus ao se fazer homem, e ao retornar para o céu, não deixou de ser homem por ser Deus. Esta é a verdade gloriosa. Pois bem, vamos agora para um segundo período da história da igreja, que é do 5º século ao 15º século. Esse período nós chamamos de escolástica, ou Idade Média, ou Idade das Trevas. Então preste bem atenção num fato curioso. Com a rápida paganização da igreja, como disse para vocês, a partir do momento em que o cristianismo foi declarado religião oficial do Império Romano, começa a disputa de poder dos bispos das 5 principais cidades do mundo. Que cidades? Roma no Ocidente, Constantinopla no Oriente, Alexandria do Egito, que era a 2ª maior cidade do mundo, Antioquia da Síria, que era a 3ª maior cidade do mundo, e Jerusalém. Pois bem, no ano 604, o imperador romano Focas nomeia Nicolau I, bispo de Roma, como bispo universal da igreja. Nicolau I rejeitou esse título e disse: qualquer homem que aceitar um título de bispo universal da igreja deve ser considerado um anticristo, porque somente Jesus Cristo é o bispo universal da igreja. Pois bem, 3 anos depois, o imperador Focas nomeia Bonifácio III, bispo de Roma, como bispo universal da igreja, e Bonifácio III aceita esse título, e começa então, em 607, o que nós chamamos de papado, do Papa. Agora você pode argumentar da seguinte maneira: pastor, mas preste bem atenção, eu já li livros, até na minha escola, no curso secundário, ou mesmo na universidade, que mostram uma lista de papas a partir de Pedro. Então como é que o senhor vai me dizer que o papado só começou no ano 607? Que negócio é esse? Como é que fica esse ato aí? Então deixa eu dizer uma coisa para você muito importante. Surge na França, no século VIII, um documento chamado As Falsas Decretais de Isidoro. Um documento forjado, um documento falso, que teve como único propósito validar o papado, a partir de Pedro. Como se Pedro tivesse sido o primeiro papa, e se todo papa fosse legítimo sucessor de Pedro. Se você quiser conhecer um pouco melhor esse assunto, eu sugiro a você a leitura de um livro, de um autor chamado Janus, e o nome do livro é O Papa e o Concílio, cujo prefácio foi escrito pelo maior tribuno brasileiro, Rui Barbosa. E esse livro tem uma peculiaridade interessante, porque o prefácio do livro escrito por Rui Barbosa representa 70% da obra. Eu nunca vi nenhum livro assim, onde o prefácio é maior do que o conteúdo da obra. E nesta obra, O Papa e o Concílio, Rui Barbosa desconstrói completamente essa ideia de papado, mostrando que as falsas decretais de Isidoro foram o maior embuste literário de toda a história da humanidade. Um documento falso que tenta linkar o papado a Pedro. Pois bem, queridos, a igreja na Idade Média cresceu financeiramente, cresceu economicamente, mas decresceu e se corrompeu moral e espiritualmente. A corrupção no alto clero era terrível, tanto de assassinatos, tanto de conspiração, de prostituição, das coisas mais terríveis. E a igreja foi se corrompendo. Doutrinas estranhas à palavra de Deus foram sendo introduzidas. Por exemplo, o culto a Maria, como imaculada, como intercessora, como corredentora, como mãe de Deus. Por exemplo, o purgatório, a missa, que é um sacrifício incruento de Cristo, a transubstanciação, o confessionário, as relíquias, a oração aos santos, a invocação dos mortos, a salvação pelas obras, a tradição, mais tarde, a infalibilidade papal.
E todas essas doutrinas que não têm qualquer amparo nas Escrituras foram sendo introduzidas na igreja, e a igreja perdeu por completo a sua fidelidade às Escrituras. Então era necessária uma reforma, e é muito importante que se diga que Deus nunca deixou de ter uma lâmpada acesa na história, um remanescente fiel. Pois bem, o que é maravilhoso saber é que Deus levanta um movimento cultural no norte da Itália para dar início à reforma, e esse movimento cultural no norte da Itália, nos séculos 14 e 15, foi chamado de Renascença. E a Renascença, ela levanta 5 bandeiras fundamentais, onde a igreja dominava. Quais são essas áreas? Primeiro, a economia. A igreja dominava a economia no mundo, até que começa uma nova classe social na Europa, chamada de burguesia, e com as viagens intercontinentais, as viagens de descoberta das Índias, da América, do Brasil, uma nova classe se forma, e então a igreja perde o seu poder sobre a economia. Mas a igreja também dominava as artes. Quando um pintor, um escultor, haveria de pintar ou esculpir a figura de alguém, tinha que fazer o rosto da pessoa, o corpo de um santo, porque tudo tinha que passar pela ótica da igreja, até que Miguel Ângelo e Leonardo da Vinci começam a esculpir de uma forma diferente, tirando, portanto, o poder das artes das mãos da igreja. Mas também a política estava nas mãos da igreja. Era o Papa que depunha reis e que levantava reis. Até que Maquiavel escreve O Príncipe e tira das mãos da igreja o poder da política. Mas a ciência também estava nas mãos da igreja. Era a igreja que dizia o que era verdade científica e o que não era. Até que Nicolau Copérnico faz uma afirmação revolucionária na época, que o mundo não era geocêntrico, mas heliocêntrico, que o mundo não está girando ao redor, que a Terra não é o centro do mundo, mas o Sol o é. Nicolau Copérnico não teve coragem de fazer essa afirmação, senão no final da vida. Entretanto, o seu discípulo Galileu Galilei vai afirmar isso e vai ser preso por causa dessa convicção científica. E ele precisou negar suas convicções para não morrer pela Inquisição. E quando ele foi concitado a negar, ele disse: eu nego que a Terra gira em torno do Sol, mas que gira, gira. A religião estava nas mãos da igreja. Era a igreja que determinava o que era verdade. O que era importante, irmãos, é entender o seguinte: até o período da Renascença, qualquer pessoa no mundo que se declarava cristão era católico romano. O povo não tinha acesso à Bíblia. O clero que tinha acesso não conhecia a Bíblia. As heresias entravam, até que o monge agostiniano Martim Lutero pousa os seus olhos em Romanos 5,17, e ele é liberto então no seu entendimento, e pavimenta o caminho então para a reforma. Mas é muito importante você entender que os reformadores só puderam fazer o que fizeram porque Deus, antes deles, levantou o que nós chamamos de pré-reformadores. E o primeiro pré-reformador que vale a pena destacar é John Wycliffe, um importante e culto professor universitário, que chega à seguinte conclusão: é impossível promover uma reforma na Inglaterra, a não ser que o povo tenha a Bíblia na sua própria língua. Por quê? Porque toda a tradução de Bíblia na época era para o latim. O povo não tinha acesso à Bíblia, os sacerdotes não liam a Bíblia, e o povo era ignorante. Então, John Wycliffe entendeu: precisamos traduzir a Bíblia para a língua do povo. E ele começa então a tradução da Bíblia para o inglês. Ele é perseguido, ele precisa fugir. Mas os seus discípulos, os Lollardos, completam a tradução da Bíblia para o inglês. E vocês bem sabem a importância da língua inglesa no mundo hoje. E é a língua em que mais se tem Bíblias impressas em toda a história.
da humanidade. Pois bem, um homem na Boêmia, nós chamávamos há bem pouco tempo de Tchecoslováquia, chamado de John Hus, começa a ler os livros de John Wycliffe, é convertido a Cristo e se transforma naquilo que alguns chamam de o pai da reforma. Um homem valente, um homem corajoso, um homem que prega, para vocês terem uma ideia, na Capela Belém, para cerca de 10 mil pessoas. Um homem que é condenado como herege por 3 vezes pela igreja e ele não leva a sério. E ele continua pregando, com fidelidade, com firmeza, denunciando os abusos, os desvios da igreja, os excessos, a apostasia. E até que ele é preso e é queimado em praça pública. E quando ele está sendo queimado em praça pública, ele faz uma profecia. Hoje vocês estão matando um ganso, mas Deus levantará uma águia, e a essa vocês não poderão matar. Muito provavelmente isso era uma profecia acerca de Martinho Lutero, que brevemente Deus levantaria, e a esse eles não poderiam matar. Deus levanta lá nas Barbas de Roma, em Florença, na Itália, um outro pré-reformador chamado de Jerônimo Savonarola. Um homem que pregava com tamanho poder, que a cidade toda foi impactada com a sua pregação. E por não retroceder nas suas convicções e não retratar-se da sua prédica, ele é morto pela Inquisição Romana. Mas prestem bem atenção. Chega o ano de 1450. O que de importante acontece no mundo em 1450? A invenção da imprensa, por Johannes Gutenberg, na Alemanha. Qual o primeiro livro a ser impresso no mundo? A Bíblia. Você sabe quantas cópias de Bíblia já foram impressas no mundo de lá para cá? Mais de 4 bilhões de cópias. Nenhum livro sequer chega perto desse número. O que é que acontece? O Vaticano está em crise. Vocês se lembram, claro que se lembram disso, que na época de John Hus, você tinha um papa em Roma, você tinha um papa na França, em Avignon, o papado foi dividido, cada papa se considerava autoridade máxima, nenhum abria mão um para o outro, e não tardou para que em Pisa surgisse um terceiro papa, e de repente tem 3 papas infalíveis um contra o outro, derrubando por completo a tese de infalibilidade. Pois bem, o Papa Leão X está construindo a Basílica de São Pedro, passando uma fase não muito boa na área financeira, a igreja está se corrompendo cada dia mais, os recursos estão diminuindo, é precisando de mais dinheiro, e eles criam uma doutrina, que vocês bem sabem, das indulgências. O que são indulgências? É a venda de perdão de pecados. Então a ideia era essa, mandava emissários, o povo não tinha acesso à Bíblia, os sacerdotes não conheciam a Bíblia, a igreja precisava de dinheiro. Então esses emissários chegavam e diziam o seguinte: olha, se você der tanto para a igreja, o Papa assina uma bula para você, dando a você garantia de que você tem 5 anos de perdão. Se o dinheiro fosse um pouquinho melhor, 10 anos de perdão. Se fosse uma grana um pouquinho mais substanciosa, 20 anos de perdão. Mas se fosse uma boa grana mesmo, o Papa assinava uma bula, perdão completo para a vida inteira. Você pode pecar à vontade, você está garantido. O que acontece? O Papa Leão X manda o seu emissário, Johannes Tetzel, para a Alemanha, vendendo indulgências. Só que a essas alturas, o monge agostiniano Martinho Lutero já tinha tido uma experiência de conversão. Já era um professor universitário, já era um grande pregador, já conhecia firmemente a doutrina da justificação pela fé. E quando então Johannes Tetzel sai para a Alemanha pregando as indulgências, Martinho Lutero, estrategicamente, no dia 31 de outubro de 1517, vai fixar nas portas da igreja de Wittenberg as 95 teses contra as indulgências. Estava deflagrado aí o movimento da reforma do século XVI. E o que é curioso, meus irmãos, que não foi fácil não. Não foi fácil não.
Porque vocês bem se lembram, na dieta de Worms, em 1521, quando as autoridades políticas, civis, militares e religiosas se reúnem naquela dieta. E o propósito ali é que Martinho Lutero se retratasse das obras escritas. Os livros dele estavam lá. Todo o aparato do poder da época estava lá. E diz a história que quando levaram Lutero, naquele momento perguntaram: você, Lutero, está disposto a se retratar do que você escreveu, do que você pregou até aqui? As suas obras estão aí. Diz os historiadores que ele pediu aquela noite para pensar. Uma luta terrível. Dizem alguns historiadores que a batalha espiritual foi tamanha naquela noite, que Satanás parecia que apareceu para ele visivelmente a ponto de pegar o tinteiro e jogar na parede. Quando o dia amanheceu, a dieta se compôs e perguntaram para ele: Lutero, você está disposto a se retratar das obras que você escreveu? Então ele respondeu: eu não posso me retratar. Eu não posso me retratar. A menos que vocês me convençam pelas escrituras que eu estou errado, eu não posso me retratar. Porque não é lícito a um homem agir contra a sua própria consciência. Eu não posso me retratar. E assim, que Deus me ajude. A reunião daquela dieta termina diante de um grande burburinho. Lutero sai dali e na estrada ele é raptado, não por inimigos, mas por aliados, para protegê-lo da morte. E ele é levado ao castelo de Wartburgo. E ele se dedica de forma focada e centrada na tradução da Bíblia para o alemão. É claro que Deus levantou outros homens tão preciosos como João Calvino. João Calvino era um francês, de uma formação humanista, um homem de uma inteligência brilhante, que é convertido a Cristo e declara-se protestante ainda muito jovem, e que aos 26 anos de idade já havia escrito a obra mais importante da Reforma e talvez até hoje insuperável dentro da dogmática cristã, as Institutas da Religião Cristã, em 4 volumes, que era uma exposição do credo apostólico. Primeiro volume, creio em Deus Pai; segundo volume, creio em Deus Filho; terceiro volume, creio em Deus Espírito Santo; quarto volume, creio na igreja. Só que a França está passando por uma terrível perseguição, vocês sabem disso. E Calvino precisa fugir da França. E ele passa por Genebra. E lá está Guilherme Farel. E Farel diz: Calvino, eu preciso da sua ajuda. Ele diz: eu não posso ficar. Mas você precisa me ajudar. Eu não vou ficar. Mas você tem que ficar. Mas eu não vou ficar. E Farel diz: então eu vou fazer uma oração imprecatória para Deus amaldiçoar a sua vida. Aí o Calvino diz: então eu fico. Aí ficou. Ele ficou. Só que logo em seguida, Genebra não estava preparada para a sua pregação. Expulsaram Calvino e Guilherme Farel de Genebra. Ele vai para Estrasburgo e fica lá durante 3 anos, pregando. A cidade de Genebra se corrompe profundamente. E em 1541, eles rogam a Calvino para voltar. E ele faz exigências para voltar, aceita as exigências dele. E ele, que era um pregador expositivo, que pregava a Bíblia livro por livro, capítulo por capítulo, versículo por versículo, 3 anos depois, ao retornar, ele chega para a igreja e pergunta: onde é que nós paramos mesmo? E ele retoma exatamente onde pararam há 3 anos e continua pregando. E prega ali até a sua morte em 1564. É muito importante entender, irmãos, que a reforma, que está agora celebrando 500 anos de existência, não foi uma luta simples e fácil. Se nós não entendermos o que aconteceu na história, nós não vamos valorizar o que aconteceu. Então eu gostaria que você me acompanhasse um pouquinho em alguns lances. Primeiro, vamos à França. 1559. Começa a reinar na França Catarina de Médicis. Essa mulher era uma mulher cruel. E todos vocês se lembram a fatídica noite de 24 de agosto de 1572, a chamada Noite de São Bartolomeu,
onde mais de 70 mil crentes huguenotes, calvinistas franceses, foram mortos à traição por ordem de Catarina de Médicis. Um banho de sangue. Sob o apoio do Papa e os aplausos de Filipe II, que era genro de Catarina de Médicis. Filipe II era rei da Espanha. E Filipe II escreveu para sua sogra, encorajando-a a proibir ser protestante na França. E de fato levantou-se um decreto onde era proibido ser protestante na França. Um massacre, uma perseguição terrível. Terrível. Mas vamos comigo um pouquinho para a Holanda. No ano 416, houve um sínodo em Cartago. E naquela época, Pelágio começa a pregar que a queda lá de Adão e Eva não atingiu o ser humano por completo. E que o homem hoje, naquela época, claro, era tão livre quanto Adão o era antes da queda. Que o homem tem total livre-arbítrio. É que o homem que escolhe. Que o homem não foi atingido por aquilo que nós chamamos hoje, mais tarde, de depravação total. Então se levanta Agostinho de Hipona e derrota as teses de Pelágio, mostrando o seguinte, que nenhum homem pode ser salvo a não ser pela graça de Deus, que o homem é pecador, que o homem está morto dos seus delitos e pecados, e que a não ser que o Espírito Santo opere nele o arrependimento, ele não pode ser salvo. Pois bem, o pelagianismo de 416, que Agostinho de Hipona derrotou lá no Sínodo de Cartago, está de volta na Holanda. E então, um outro sínodo precisa ser convocado, o Sínodo de Dort, 1618, 1619, na Holanda. E é nesse sínodo que nós cunhamos aquilo que nós chamamos de os 5 pontos do calvinismo: depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível e perseverança dos santos. Mas vão comigo um pouquinho só para a Inglaterra. Eu acho que aqui tem uma história que está mais ligada a nós. Vocês se lembram que em 1534, o rei Henrique VIII rompeu com o catolicismo. E rompeu com o catolicismo não por convicção doutrinária, mas por conveniência pessoal. Por quê? Porque ele queria um filho para ser seu herdeiro no trono. E então ele queria se divorciar da sua mulher e casar-se com Ana Bolena. Só que o Papa não lhe dava permissão para se divorciar. Nesse ponto a igreja era conservadora. E então o rei rompe com o Papa, cria uma nova igreja na Inglaterra, a igreja anglicana, e ele passa a ser chefe da igreja e chefe de Estado. Na verdade, Ana Bolena não lhe deu esse filho que ele esperava. Ele casou-se 8 vezes. Pois bem, isso aconteceu em 1534. 1547, Henrique VIII morre. E o filho dele, que tinha nascido de um desses casamentos, está com 10 anos de idade. Eduardo VI. E vocês bem sabem que um menino de 10 anos de idade não tem condições plenas de governar. O que acontece? Os bispos protestantes da Inglaterra entendem que devem se aproximar desse jovem rei para influenciar a chegada e a implantação da reforma na Inglaterra. Ridley, Latimer, Cranmer. Mas quis a providência de Deus que esse jovem rei morresse adolescente com 16 anos de idade em 1553. Com a morte dele, quem vai governar a Inglaterra? A irmã dele, Maria Tudor. E Maria Tudor foi chamada de Maria Sanguinária, perversa, cruel. E ela persegue de forma implacável os crentes. Primeira coisa que ela faz é levar para estaque e queimar em praça pública Latimer, Ridley e Cranmer. Um massacre na Inglaterra. Muitos crentes tiveram que fugir da Inglaterra para poupar sua vida. Fugiram para onde? Para onde estava a reforma estabelecida. Para Genebra, para a Holanda, para a Alemanha. Mas por bondade e providência de Deus, essa mulher morre cedo. 5 anos depois, 1558. Com a morte de Maria Tudor, quem vai assumir o governo da Inglaterra? A sua irmã, Elizabeth, que vocês já devem ter visto algum filme dela na vida. E ela tem um longo governo, de
1558 a 1603. E o primeiro decreto de Elizabeth é a decretação da volta dos foragidos para a Inglaterra. Só que lá no continente eles tiveram contato com a reforma. E ao retornarem para a Inglaterra, eles exigem da igreja 4 coisas. Primeiro, queremos uma igreja com doutrina pura. Segundo, queremos uma igreja com liturgia pura. Terceiro, queremos uma igreja com governo puro. Quarto, queremos uma igreja com vida pura. E começa então um dos grandes movimentos reformistas e de avivamento na Inglaterra, chamado os puritanos, que vão legar à história da igreja a geração mais culta e com a maior e mais vasta literatura teológica de toda a história da igreja. Curiosamente, Maria Tudor queria destruir a igreja, e ela só conseguiu promover a igreja, porque a igreja de Deus é indestrutível. Com a morte de Elizabeth em 1603, começa a governar a Inglaterra Tiago I, também chamado de Tiago VI, e governa até 1625, e o seu filho Carlos I começa a reinar. Quando ele começa a reinar, curiosamente, vamos abrir um parênteses aqui, esteve com Calvino lá em Genebra, um homem que é chamado de o pai do presbiterianismo. Como é que chamava esse homem? John Knox. John Knox. Ele foge da Escócia, porque a Escócia e a Inglaterra estão ligadas. Com a perseguição de Maria Tudor, ele foge para lá. O que acontece? Ele fica com Calvino. Quando Maria Tudor morre, em 1558, em 1559 ele retorna para a Escócia. E então em 1560, a Escócia já era um país presbiteriano. Era esse homem, chamado pai do presbiterianismo, que orava e chorava e dizia: meu Deus, dá-me a Escócia para Jesus, senão eu morro. Pois bem, queridos, quando o rei Carlos I quis impor à Escócia o anglicanismo, a força, a Escócia, que já era presbiteriana, rejeitou. O rei convocou o parlamento para lhe votar dinheiro e homens para guerrear. O parlamento de maioria puritana não atendeu ao rei, maioria puritana. O rei cancelou aquelas eleições, convoca novas eleições, maioria puritana ainda. E então começa uma guerra civil na Inglaterra. O exército do rei, o exército do parlamento, comandada por Oliver Cromwell. Foi no bojo dessa guerra civil, no dia 30 de julho de 1639, que o parlamento inglês convoca a Assembleia de Westminster para escrever o que nós chamamos hoje dos elementos de fé, dos símbolos de fé da igreja presbiteriana. Quais sejam? Confissão de Fé de Westminster, Catecismo Maior e Breve. E esta é uma longa reunião que dura praticamente 7 anos, com mais de 150 teólogos de cepa, de gente de grande envergadura, para escrever um documento que nós lemos em algumas horas. O rei Carlos I perdeu essa guerra, foi decapitado, mas depois Carlos II assume o governo mais tarde, volta à Inglaterra novamente para o anglicanismo. Vamos dar uma paradinha aqui para você entender uma coisa. Todos vocês sabem que surge um movimento na França, chamada de racionalismo, com René Descartes, dizendo assim: cogito ergo sum. Penso, logo existo. Esse movimento entrou dentro da teologia. E dentro da teologia, esse preceito filosófico é um desastre. Porque o preceito racionalista é o seguinte: eu só aceito como verdade o que a minha mente consegue entender e explicar. E eu pergunto para você, quem consegue explicar racionalmente que do nada Deus criou tudo, sem matéria pré-existente? Quem consegue explicar racionalmente que Deus, sendo transcendente, maior do que tudo quanto Ele criou, se esvaziou e se tornou um zigoto, um embrião, um feto, um bebê? Quem consegue explicar racionalmente que um morto ressuscita, que um cego vê, que um surdo ouve, que um paralítico anda, que moléculas de água se transformam em moléculas de vinho? Quem consegue explicar racionalmente
que brota água de uma rocha, que um mar se abre, que maná cai do céu. Então começa a surgir, meus irmãos, na Alemanha um movimento chamado de alta crítica, que começa a fazer uma outra leitura da Bíblia, não gramático-histórica, mas crítico-literária. E não tardou, meus amados irmãos, para que o liberalismo teológico devastasse a igreja. Por quê? Porque nas cátedras, professores com este viés de entendimento começaram a desconstruir a palavra de Deus. E uma onda de ceticismo e incredulidade varreu a Europa. Varreu a Europa. Quando você chega no século XVIII, a Europa, a igreja da Europa, a da Inglaterra está falida. É um vale de ossos secos. Mas bendito seja Deus, irmãos. Em tempos de crise, Deus pode derramar sobre a sua igreja um poderoso avivamento. Porque quando a igreja estava falida na Inglaterra, lá no século XVIII, em 1739, Deus levanta os estudantes de Oxford para orar por avivamento. Dentre eles estava John Wesley, George Whitefield. E foi na noite de 31 de dezembro de 1739, às 3 horas da madrugada, que o Espírito Santo foi derramado com grande poder sobre aquela reunião de oração. E um grande avivamento começa a sacudir toda a Inglaterra. Quando você vai examinar, lá no século XVIII, surge na Alemanha, exatamente no dia 23 de setembro de 1723, às 11 horas da manhã, um homem levantado por Deus chamado Ludwig van Zinzendorf, que começa uma reunião de oração, e essa reunião de oração dura 100 anos, ininterruptamente, gerando a maior e mais importante geração comprometida com oração e obra missionária da história da igreja, os morávios. E nos tempos mais críticos e mais sombrios da igreja, quando parecia que não tinha mais saída, Deus levantava um remanescente para orar por avivamento, e de repente os céus eram fingidos, o Espírito Santo era derramado, e a igreja seria levantada mais uma vez das cinzas. Foi assim no século XVIII, na Inglaterra, no país de Gales, com William Williams. Foi assim no século XIX, nos Estados Unidos e na Escócia. Foi assim no século XX, no país de Gales, em 1904, em Xangai, na China, com Jonathan Goforth. Foi assim na Coreia do Sul, em 1907. Foi assim na África do Sul, em Quassisabanta, em 1966. E hoje, quando celebramos 500 anos, nós precisamos de um novo sopro do Espírito Santo sobre a igreja. É triste ter que dizer isso, irmãos, mas a Europa não tem o que celebrar nos 500 anos da Reforma. A igreja protestante da Europa praticamente está morta. A Europa hoje é um continente pós-cristão. Eu estive agora, há poucos anos, há 2, 3 anos, lá na Escócia, a terra de John Knox. E para minha tristeza, o templo mais importante perto do castelo, em Edimburgo, quando eu entrei no templo, o que estava lá dentro não era um púlpito nem bancos, era um bar, foi transformado num bar. Na Inglaterra, dos grandes avivamentos, menos de 4% do povo frequenta uma igreja. Os templos são vendidos e transformados em mesquitas, em boates, em bares, em museus. Você vai à América do Norte, Canadá, você vê as chamadas de dead churches, igrejas mortas. Os seminários que formaram teólogos, missionários, pastores, que abençoaram o mundo, tomados de assalto pelos liberais, hoje geram morte e ceticismo. Você olha a realidade evangélica brasileira, irmãos, você vê denominações aqui no Brasil que já se renderam ao liberalismo. Seminários tomados e eivados de professores que não acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus. Igrejas aqui no Brasil que já estão dando marcha ré e perdendo membros ano após ano. Por outro lado, você vê aqui no Brasil mega igrejas, templos imensos e lotados, mas não tem evangelho.
Não se prega mais sobre a graça, não se prega mais sobre a justificação pela fé, não se prega mais sobre arrependimento, não se prega mais sobre a salvação, não se prega mais sobre a centralidade da pessoa de Cristo. O que se vê é misticismo, é sincretismo religioso, e onde não tem palavra de Deus, não tem o Deus da palavra. Nós precisamos, portanto, irmãos, não apenas de uma nova reforma, nós precisamos de um poderoso reavivamento espiritual. Um dos lemas da reforma é igreja reformada, sempre reformando. Igreja, reforma, irmãos, não é novidade. Reforma é retorno. Reforma não é invenção de coisa nova, é volta às origens. Hoje, você e eu, igreja de Deus aqui presente, precisamos checar a nossa vida, a nossa fé, a nossa conduta à luz das Escrituras e retornarmos ao primeiro amor, e retornarmos ao princípio de tudo, e retornarmos à fidelidade à doutrina apostólica, e retornarmos ao cristianismo primitivo. Nós precisamos de uma igreja que passe por uma nova reforma. A minha oração é que Deus abra os nossos olhos, tirando as vendas, e que Deus destampe os nossos ouvidos, tirando o tampão, e que Deus sensibilize o nosso coração, para nós voltarmos ao primeiro amor, para nós experimentarmos uma obra sobrenatural e poderosa do Espírito Santo, trazendo-nos um vigor novo, um entusiasmo novo, uma palavra que venha encher o nosso coração de alegria e de paz, de entusiasmo e de ousadia, para nós experimentarmos os mesmos valores, os mesmos princípios e o mesmo compromisso que os reformadores tiveram há 500 anos. Eu convido você para curvar sua fronte e nós vamos orar. Eu estava pregando em Belo Horizonte há alguns anos. E uma jovem me disse assim: pastor, eu estou saindo da igreja. E eu disse: por quê, filha? E ela me respondeu: eu quero uma igreja que empolgue o meu coração. Eu quero uma igreja que tenha uma história digna de ser contada. E eu perguntei para ela: você conhece a história da igreja, minha filha? Ela disse: não. Eu disse: então senta aí que eu vou contar um pouquinho para você. Eu conversei com aquela moça mais de 2 horas. Quando eu terminei, aquela moça estava chorando. E ela me disse uma frase que eu nunca esqueci. E a frase foi essa: pastor, nós não podemos amar o que nós não conhecemos. Muitas vezes, meus irmãos, nós não valorizamos a reforma porque nós não sabemos quanto sangue foi derramado, quantos irmãos nossos foram queimados vivos, quantos tiveram que fugir sofrendo maus tratos em prisões imundas, quantos que tiveram que ser apartados de sua família, vivendo no exílio, por causa da sua fé, para nos legar o Evangelho. Que Deus nos ajude a entender isso, para que nós possamos contar para os nossos filhos, para os nossos netos, para as futuras gerações o que Deus tem feito na nossa geração, para que nós passemos o bastão do Evangelho para as futuras gerações. Senhor Deus, bendito é o teu nome, porque nesta noite tu trouxeste cada um de nós aqui, para nós recordarmos esses lances da história, que são intervenções tuas na história. Glória ao teu nome, porque sempre tu tiveste um remanescente fiel. Glória ao teu nome, porque tu preservaste a tua igreja. Glória ao teu nome, porque tu preservaste a tua palavra. Glória ao teu nome, porque tu preservaste, Deus, a sã doutrina. Glória ao teu nome, porque hoje podemos reconhecer que este legado que recebemos, embora tenha custado um alto preço, esta palavra chegou até nós. E permita, Deus, que esta palavra esteja arraigada em nosso coração, que nós tenhamos pressa e entusiasmo para transmitir para as futuras gerações aquilo que nós aprendemos.
Que seja assim, Senhor, para que a igreja seja fortalecida, para que o teu nome seja honrado, para que os pecadores se convertam a ti. Em nome de Jesus. Amém.